Bom dia, meus amados, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, né? Uma semana cheia do Espírito Santo. Eu tive uma semana meio corrida, confesso a vocês, mas estou aqui novamente para te trazer mais uma palavra. E hoje a palavra que eu quero te trazer, ela está lá no livro de Ezequiel 37, tá? Então, amados, o capítulo que eu vou trazer para vocês hoje está em Ezequiel 37. Ele não leva a uma das visões mais impactantes da Bíblia, tá? Ele nos leva a um vale de ossos secos. Essa visão ela foi dada a um profeta no tempo de exílio e de dor de Israel, onde eles estavam longe da terra prometida, onde eles estavam se sentindo sozinhos, onde eles estavam se sentindo esquecidos, né? E lá eles diziam assim, ó, tá lá em Ezequiel 37:11. Vamos ver o que eles falavam. Eles falavam assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então eles se sentiam secos, eles se sentiam vazios, eles se sentiam exterminados, né? E talvez você esteja nesse lugar hoje. Talvez você esteja se sentindo nesse vale. Talvez você esteja sentindo que está passando por esse vale. Talvez você esteja se sentindo seco, vazio, sem direção. Mas há uma palavra de Deus para você, tá? Porque Deus ele fala assim, ainda em Ezequiel 14. Ele fala assim: porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei a vossa terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e fiz, e diz o Senhor, né? Então ele te promete, ele fala assim: porém em vós o meu espírito e vivereis, tá? Então, se você hoje está se sentindo assim, saiba que você não está sozinho e que Deus pode sim te dar o sopro do Espírito Santo se você buscar. Então busque com fé, busque sempre, tá? E essa palavra hoje é para você que está se sentindo no vale de ossos secos. Vamos sair de lá juntos? Aí lá em Ezequiel do 37, 1 e 2... ele fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, e sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos, tá? Então ele fala que esses ossos não estavam apenas secos, eles estavam o quê? Sequíssimos. Ossos muito secos. Então entende-se que esses ossos já estavam ali há muito tempo, né? Então Deus leva Ezequiel em espírito, né, a um cenário de quê? De morte total. De morte total. Ali não tinha mais vida, né? Os ossos estavam muito secos. Os ossos estavam em grande quantidade. E aí ele complementa: estavam sequíssimos, sem nenhuma vida, sem nenhuma esperança, né? Então é isso que representa os ossos sequíssimos nesse vale. Não tinha vida, não tinha esperança. E isso representa um estado espiritual de Israel naquela época, no exílio. O povo de Deus, eles tinham sido afetado pelo desânimo e estava sem identidade de esperança. E quantas pessoas vivem assim hoje, né? Vivem relacionamentos mortos, elas vivem com a fé apagada, elas vivem com sonhos enterrados, com a esperança perdida, que vivem realmente em um vale de ossos secos. Mas Deus revela que o vale, ele não é para condenar a pessoa, e sim para restaurar. Então Deus nos mostra essa revelação lá no livro de Ezequiel, e ao contrário do que muitos pensam, não é para condenar, e sim para restaurar, para poder restaurar a fé, para poder encher com o Espírito Santo. Aí lá em Ezequiel 37:3, vamos ver o que ele fala? Ele fala assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes, né? Então Deus perguntou para ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele respondeu: Senhor,
Tu que sabes, porque realmente é Deus que sabe de todas as coisas, né? Então ele o quê? Ele respondeu de uma forma humilde, né? Eu não sei, Senhor, mas tu sabe todas as coisas. Se tu falar que sim, eles poderão sim viver, né? É uma pergunta impossível. É uma pergunta impossível. Como os ossos secos poderiam viver? Como? Ezequiel, ele responde com o quê? Com reverência. Ele responde com fé. Senhor, tu que sabes. Então Deus, ele fez uma pergunta impossível, não porque ele não sabia, mas porque ele queria testar a fé de Ezequiel. Ele queria que Ezequiel colocasse a fé do impossível em ação. E é essa fé que ele cobra hoje do povo. Por quê? Porque se ele te faz a pergunta do impossível, é porque ele quer que você cumpra o impossível, porque ele te dá a possibilidade de poder realizar esse impossível, né? Então, assim, Deus confronta com situações impossíveis para ver onde está a nossa fé. Então ele vai nos confrontar. Ele vai nos confrontar o tempo todo para saber onde que está a nossa fé. E às vezes olhamos a nossa vida e pensamos, né? Não tem mais jeito. Mas Deus pergunta para você: você crê que eu posso restaurar tudo isso? Né? E a resposta tem que ser de quê? De fé. Tem que ser como a resposta de Ezequiel. Você tem que ter a resposta a resposta de reverência que Ezequiel fez. Senhor, tu sabes tudo. Porque a partir do momento em que você confia e descansa no Senhor, quando você fala para ele, Senhor, tu sabes tudo, você está confirmando que ele sabe, que ele é o dono da sua vida e que você descansou nele, né? Então, a partir desse momento, Deus, ele entra na sua vida para poder agir, né? Mas ele te confronta. Ele te confronta, não porque ele não sabe da resposta, porque ele sabe, mas ele quer saber da sua fé. Ele quer saber da sua fé, a fé no impossível que você tem. Porque se ele te dá essa fé, é porque ele sabe que você tem a capacidade de chegar lá, entendeu? Porque ele te dá essa possibilidade de chegar lá. Então, por isso que você é confrontado. Aí, muitas vezes, quando a gente é confrontado por Deus, muita gente, ela tende a desanimar, né? A desanimar diante da guerra, da batalha. Por quê? Porque não entende que Deus é o Deus do impossível, que se ele te confrontou é porque ele sabe da sua capacidade, né? Então, assim, sempre que Deus te confronta, não é porque ele não sabe, e sim porque ele quer te dar a possibilidade para passar. É que ele quer que você ande sobre o mar, né? Então, sempre que ele te confronta, não é uma forma de punição, é uma forma de crescimento. Lá em Ezequiel 37:4, do 4 ao 8, vamos ver o que fala? Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que fareis entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em ossos o espírito, e vereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e acrescentou a carne, e estendeu as peles sobre eles por cima, mas não havia nele espírito, né? Ezequiel, ele foi o quê? Instruído a profetizar, a falar a palavra de Deus sobre aqueles ossos, né? E qual que foi o resultado? Houve um rebuliço grande, ele ouviu, né, os ossos se juntarem. E não era assim, qualquer osso, não era o osso do João se juntar com o osso da Mariquinha, não. O osso, ele se juntou osso com osso, ou seja, a junta da falange, da avalanche distal, ela se juntou com a junta da falange medial, né? E era do mesmo corpo, não era qualquer osso, era o conjuntinho do osso daquele corpo, tá? Então, assim,
ele viu esse rebuliço, os ossos se juntar com os ossos, tá? E aí ele viu aparecer os nervos, carne e a pele. Só que era só corpo, não havia vida ainda naquele corpo, né? Então a palavra de Deus viva, ela é muito poderosa. Quando você começa a declarar a palavra de Deus sobre sua vida, a restauração ela começa, né? Então, os seus ossos eles podem estar sequíssimos, como estava aqui em Ezequiel. Mas quando você declara a palavra de vida e de restauração, o rebuliço ele começa. E aí quando ele começa, você escuta, você ouve, você vê, né? Você ouve os ossos se juntando, você vê a pele crescendo, a carne crescendo, né? Mas atenção, a estrutura só ela não é suficiente, né? Ter a aparência, ela não é o suficiente. Você parecer ter vida não é suficiente, né? Você parecer ter vida não é ter vida verdadeira. É possível ter tudo organizado, sim, e por fora você olha, tá tudo organizado, tá tudo ok, mas por dentro ainda tá morto. Então nós temos que ter muita atenção. Por quê? Porque a aparência ela não é suficiente. Eu ter uma aparência de uma pessoa bem-sucedida é diferente de eu ser uma pessoa bem-sucedida. Eu ter a aparência de uma pessoa viva é diferente de eu estar viva, né? Então nós temos que ter muita atenção com isso. Por quê? Porque a estrutura ela não é o suficiente. A aparência ela não é o suficiente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, com a aparência, porque às vezes parecemos estar vivos, mas ainda assim estamos mortos. Então nós temos que ter muita atenção com isso. Aí lá em Ezequiel 37, do 9 ao 10, ele fala assim, ó. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim, diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viram pondo-se em pé um exército grande e extremo, né? Depois de profetizar aos nossos ossos, Ezequiel foi chamado para clamar o Espírito, né? Vento, sopro do Espírito. Quando ele clama ao Espírito, os corpos, ele fala, o que acontece? Os corpos ganham vida, né? Por quê? Porque ele clamou ao Espírito Santo para que enchesse de vida aqueles corpos. E aí os corpos se levantaram e se tornaram o quê? Um exército poderoso, né? A palavra estrutura, que não basta, a palavra nos fala que não basta ter somente a estrutura, né? Mas nós temos que ter o quê? O Espírito. Nós temos que ser o quê? Vivificados, né? É isso que essa palavra nos mostra. Por quê? Porque quando o Espírito entra naqueles corpos, que antes eram corpos, eles eram ossos, que depois cresceram nervos, que depois cresceram carne, que cresceram pele, mas eram só corpos, eram só as aparências. Mas quando o Espírito entra naqueles corpos, eles de fato ganham vida, né? De fato eles ganham vida e se tornam o quê? Um exército poderoso. Então não basta ter só o conhecimento bíblico. Nós precisamos de um encontro real com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar realmente o Espírito Santo. Nós temos que nos vivificar diariamente, né? Porque não basta você ler, você saber que mas não colocar em prática, tá? Hoje, Deus quer soprar sobre áreas mortas da sua vida, tá? Hoje Ele quer soprar no seu ministério, hoje Ele quer soprar na sua casa, Ele quer levantar um exército cheio de vida, cheio do Espírito Santo, né? Mas para que isso aconteça, você tem que ter a estrutura, você tem que buscar, né? Você tem que deixar Deus fazer a obra, Deus soprar esse Espírito na sua vida, e Ele quer fazer isso, Ele quer fazer isso constantemente. Por isso que Ele te confronta, tá? E às vezes o confronto de Deus é dolorido, às vezes você fala assim, eu não vou conseguir, mas Ele quer que você fale assim, Senhor, é muita coisa para mim, mas Tu estás comigo, eu sei que eu vou conseguir.
tá? Então é isso que ele quer a sua atitude, ele quer que você dê o espaço para que o Espírito Santo sopre na sua vida e te preencha, né? Que não tenha mais espaço para nada, porque se você tem medo, o medo às vezes ele apaga a chama do Espírito Santo. Então, quando ele te confronta, é porque ele sabe que você é capaz de fazer. Ele sabe que você pode ir lá e construir e fazer, né? Mas ele quer o quê? A sua humildade. Falar, Senhor, tu podes tudo. Porque quando ele te confronta e te pergunta, ele quer que você seja humilde o suficiente para falar, Senhor, tu que sabes de todas as coisas. Se tu quiser, o impossível acontece. Então, lá em Ezequiel 11, 14, ele fala assim, porém em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Deus explica, os ossos representam a casa de Israel e que vivia, né, que se via sem esperança. E ele promete restaurar o povo e dar-lhe o seu Espírito e colocá-los de pé novamente. Deus ainda traz a esperança dos despedaçados, dos desesperançados, né? Ele ainda sopra a vida aonde há morte, ele ainda levanta pessoas caídas, ele faz todas as coisas, ele faz, né? Ezequiel viu um vale morto, mas Deus viu o quê? Um exército vivo e em formação, né? Então a visão de Ezequiel era limitada, ele só via um vale morto. A visão de Deus, ele viu o quê? Um exército em pé naquele vale, um exército em pé e em formação. Não era só em pé, não, eles estavam em formação, prontos para batalhar, prontos para a guerra. E você, o que você vê hoje, né? O que você vive hoje? Vive o quê? Um casamento acabado? Um ministério sem frutos? Uma vida sem direção? Se você vê isso, Deus te diz o que ele disse a Ezequiel. Porém em vós o Espírito e vivereis. Porque é isso que ele quer, né? Aonde você vê ossos, Deus vê exército, né? Aonde você vê morte, Deus entrega vida. E é isso que ele quer que você saiba, é isso que ele quer que você creia. Deus, ele quer soprar em você hoje. Ele quer tirar você daquele vale e te colocar de pé, como um soldado no exército. Mas para isso você precisa de quê? De quê? Você precisa ouvir a palavra, você precisa crer que pode ser restaurado, você tem que clamar pelo Espírito para que o Espírito te encha cada vez mais, né? E você precisa estar disposto a ser levantado, a ser vivificado. Então, é isso que Deus quer de você, né? Você quer receber um sopro de vida? Você quer ser restaurado completamente pelo poder de Deus? Então levante a sua mão, feche seus olhos e ore. E ore, e peça e clame isso todos os dias, né? Por quê? Porque eu volto a repetir, aonde você vê morte, né? Aonde você vê só ossos sequíssimos, sem possibilidade de vida, Deus vê vida. Deus vê um exército de pé e em formação. Não é só um exército em pé, é um exército que está pronto para a batalha. É um exército que está pronto para seguir o general. Então, você quer seguir o general? Coloque-se em formação. Creia nisso. Creia que o impossível ele pode acontecer, porque Deus, quando ele te confronta com o impossível, é porque ele te dá as possibilidades de você conseguir guerrear, de você conseguir vencer, tá? E aí, lá na frente, você vai contar o seu testemunho, que era difícil, que estava morto, que estava sem vida, que era seco, e que Deus restaurou e te colocou de pé e em formação.